Deixa eu ver todo o material que eu tenho aqui. Nós temos que ir por partes, porque é muita coisa pra gente tratar aqui hoje. Só um instantinho. Nós vamos longe aqui. Eu vou começar pelo áudio. Pra quem não viu, talvez tenha aquela brincadeira do áudio dos carioca. Meu irmão tava onde? Em outro planeta. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Pra quem tá me falando, já me falaram até no zap aqui que minha câmera tá estranha. Ela está, de fato, porque eu troquei de computador. Ele tá ocupando metade da mesa. Eu vou ter que reorganizar tudo aqui. Pra amanhã eu já deve estar 100% de novo. Mudança de equipamento é sempre um estresse. Tem que ir organizando tudo. Vamos do jeito que dá por enquanto. Vamos ao áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Dizia eu que eu ia levar 30 segundos para corrigir aqui um problema na transmissão. Acabou que levei menos do que isso. Já estamos de volta. Só que eu tava mutado, esqueci. Vocês não conseguiram ouvir. É só porque eu tava vendo que eu tava perdendo muito quadro aqui. Tinha algum problema de configuração. Já ajustei. Acho que agora não teríamos mais esse probleminha por aqui. Voltei. Vocês ouviram o áudio. Ele tá pedindo grana e eu falei um negócio que eu quero aprofundar, eu falei sobre isso com o Renan hoje de tarde, que é a questão da materialidade. Nós estávamos tentando explicar esse caso do Master há quanto tempo? E não rolou manifestação, e não rolou adesão popular, e não rolou hype nas redes. Qual é o motivo de tudo isso? Quando você fala num escândalo de 60 bilhões de reais, as pessoas têm dificuldade de processar. Tem estudo de neurociência sobre isso. Números nessa ordem de grandeza fogem completamente da realidade das pessoas. Não existe um número chamado bilhão na cabeça das pessoas. Aliás, só vocês pegarem a lista de quantos bilionários existem no mundo, no planeta Terra. É meia dúzia. No Brasil, menos ainda, porque nós somos um país pobre. Então, era um escândalo muito difícil de ser explicado. Isso aqui não é bilhão. Isso aqui o Flávio Bolsonaro estava falando com um banqueiro bandido que está preso. Eu vou colocar a resposta do Flávio porque eu quero falar das fragilidades dela. Ele deu a única resposta possível, tá? Não havia outra. Se eu fosse gestor de crise do Flávio, eu não teria escrito um roteiro melhor. E achei, inclusive, que ele foi corajoso ao propor CPI do Master já. Ele deu um all-in. Ele foi pro tudo ou nada. Mas há algumas fragilidades ali na narrativa dele que certamente serão exploradas pelos adversários desde já. Deixa eu pegar aqui a resposta do Flávio. Eu comecei com áudio. Cadê? Não. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados
para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. De novo, eu esqueci de desmutar. Vamos lá. O Flávio diz em defesa dele que ele conheceu o Daniel Vorcaro em 2024 e que o governo do pai dele já havia acabado. Isso não é relevante e ele sabe disso. Ele traz esse elemento como uma forma de blindagem, é quase que um espantalho retórico para tirar o foco do principal. Não interessa se o pai dele não era mais presidente, ele próprio era um agente público poderoso, um senador da República. E o principal nome, com o pai dele impedido de falar, com o pai dele impedido de fazer política, o principal nome da direita bolsonarista. Campo que é o principal campo opositor ao petismo. Então não é como se ele... ele conheceu o Vorcaro, mas ele é só o filho do Bolsonaro, já que o Bolsonaro não era mais presidente, não tem problema. Tem. Ele próprio era agente público. Depois disso, Ciro Nogueira, que foi preso, Ciro Nogueira, que claramente é o principal operador político de Daniel Vorcaro, apresentou uma emenda no Congresso chamada, agora está sendo chamada de emenda Vorcaro, que era para aumentar para R$1 milhão, 200 e poucos mil, um negócio assim, o valor por cliente do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Qual foi o papel do Flávio na tramitação dessa emenda? Na votação, a emenda acabou rejeitada. Mas qual foi o seu papel? O que ele combinou com o Vorcaro? O que diz esse contrato que ele tem com o Daniel Vorcaro? E ele fala no contrato, mas ele não mostrou o contrato. Ele não mostrou. Existe, de fato, esse contrato? Por que na declaração de R do Daniel Vorcaro aparece só uma doação de 2 milhões? O tal do Thiago, o cara que fez a ponte com os influencers, fala em 131 milhões, sendo que 64 teriam sido repassados. Se foram, foi para onde esse dinheiro? Foi feito de que modo? Aí já saiu mais coisa, aí saiu coisa do Eduardo dizendo como fazer o dinheiro chegar diretamente aos Estados Unidos. Aí pode ter evasão fiscal, é outro crime, é mais um crime. O Flávio foi na única defesa possível, O problema é que deu materialidade na cabeça dos bolsonaristas. É Flávio negociando com um banqueiro bandido. Lembra muito, muito mesmo, o Joesley Day, o dia que vazou o áudio. Aliás, os dois do Joesley. Tanto que destruiu a carreira de Aécio Neves, que encerrou a carreira política de Aécio Neves. Só a política, tá? A carreira do Aécio continua sempre presente. É uma carreira que acompanha ele há décadas já. Foi o que motivou o vô dele, inclusive, a levar ele para a política. Tem um material jornalístico sobre isso. Ele começa essa carreira brincando de surfista no Rio de Janeiro e nunca largou mais a carreira. A longuíssima carreira do Aécio Neves. Primeiro foi aquele áudio do Joesley com o Aécio pedindo 2 milhões. Eram 2 milhões de reais para pagar a parcela de um apartamento. E foi o suficiente para incinerar a carreira do Aécio. Aí teve o episódio do Temer, que o Lauro Jardim mentiu. Disse que tinha o Temer comprando o silêncio do Eduardo Cunha, não tinha, mas o fato é que também incinerou Michel Temer. A popularidade dele foi a 3% depois daquele áudio. Já não era grande coisa, foi a 3% depois do áudio. O Flávio vai conseguir resistir. Nós temos Atlas dia 25, é sempre por volta do dia 25, daqui 12 dias. Saiu o Quest ontem. Institutos menores ninguém costuma levar muito a sério, mas vai ter tracking rodando, já deve ter tracking rodando nesse momento. Tentando precificar o tamanho do rombo. Tentando ver o tamanho do rombo disso na base de eleitores. Eu tenho uma tese, falei sobre essa tese hoje à tarde no Análises Renais. Eu acho que 20% dos eleitores são um núcleo duro, vão engolir, vão dizer que é perseguição do sistema, que o Flávio está sendo perseguido pelo regime comunista, que isso é armação da PF. E aí
vamos ver se isso é suficiente para o Valdemar levar essa candidatura até o fim. Há outros poréns para os golpistas superarem. Eu estou chamando aqui pelo nome Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Romeu Zema, aí os influencers que orbitam esse mundo, Rodrigo Constantino, o Salles lá de São Paulo, enfim, tem uma galera que orbita esse universo. Talvez essa galera tenha gozado nas coxas, e vou explicar o meu ponto por que talvez essa galera tenha gozado nas coxas. O Valdemar tem uma preocupação única. A preocupação do Valdemar é eleger bancada, é eleger deputados, senadores. Isso é o principal. Se der uns governador, beleza. Se não der também, foda-se. Ele deve ter um ou outro governador realmente amigo dele que interessa a ele, mas não é o foco. O foco é deputado e senador, porque isso garante fundo partidário, porque isso garante bilhões na conta dele. E é para isso que o Valdemar trabalha, sempre trabalhou a vida inteira. É por isso que ele paga salário milionário pra Michele, pro Jair, que ele engole os filhos, que ele faz de conta que não tá vendo nada. O Valdemar não vai aceitar de boa que, beleza, o Flávio foi abatido, então nós vamos trocar pelo Romeu Zema. Nananina, não. A cabeça é nossa. Porque todo mundo no sistema político brasileiro sabe que desde 2018, pelo menos, com muito mais força, era um fenômeno que já vinha rolando antes. Mas 2018 foi com muita força e se repetiu em 2022. O voto tá casando. O eleitor que vota Lula, ele não vota só Lula, ou Haddad, ou Camilo, ou Boulos, ou seja lá que diabo for. Ele crava 13 na urna, e aí ele crava 13 de fora a fora. E aí ele crava 13 de fora a fora. É 13 presidente, é 13 governador, é 13 senador. O cara que vota 22, Bolsonaro, que votou 17 em 2018... ele vota 22 para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Então, o Valdemar sabe que abrir mão da cabeça de chapa é abrir mão, sei lá, de uns 15 a 20 deputados, pelo menos. Pelo menos. Ele não vai topar isso. É mais jogo para ele ir até o fim com o Flávio manco, com o Flávio ferido, com o Flávio com 25% que seja nas pesquisas, 20%, do que trocar para um Romeu Zema. Mas ele tem menos rejeição. Mas ele não vai me entregar os votos. Não há dinheiro que botem na mesa do Valdemar que compre 20 mandatos. Porque esse dinheiro desses 10, 20 mandatos é dinheiro contínuo, é os 4 anos, é fundo partidário, é fundo eleitoral, é presença na TV. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem quem vai chegar no Valdemar e vai comprar ele nesse momento do jogo político. Não se compra mais o Valdemar com 10 milhões de dólares como o Zé Dirceu comprou em 2002, segundo ele próprio, Valdemar. Ele disse que entrou ele e o Dirceu no quarto, o Lula e o Alencar não participaram da conversa, eu acredito pra caralho. E o Dirceu combinou o preço e pagou o preço, 10 milhões de dólares. Hoje você não compra o Valdemar com 10 milhões de dólares. Isso é troco de pinga pra ele. Agora, em 2022, vai passar de bilhão a soma entre fundo partidário e fundo eleitoral. Quem que vai botar bilhão, não é é bilhão na mesa do Valdemar pra ele abrir mão da cabeça de chapa? Não vai rolar. Isso em um ano, tá? Fundo partidário do PL o ano passado, 214 milhões. 214 milhões em um ano. Esquece o bilhão desse ano e bota 214 mil, nos outros 3 são 600 e tantos milhões. Quase 700. Por causa da eleição, porque daí soma partidário e eleitoral. São 2 fundos. Então, o Valdemar não vai abrir mão disso, esquece. Primeira coisa. Segunda coisa... O Flávio e o Flávio, não só o Flávio, o Eduardo e o Carlos vão assistir a Michele de beijinho com o Alexandre e com a Vivi, e no outro dia o Flávio tomando uma porrada dessas, e o Zema dando porrada nele, e vão aplaudir, e vão dizer, não, pode, beleza, eu tô atrapalhando, eu vou sair, desculpa, foi mal, tava doidão, nem queria ser candidato mesmo. Não vão. E vou além. Aí fofocas correm em Brasília, chegou a fofoca até mim. Dizem que a coisa de uma semana ou 2 atrás foi um dos dias que a Michele fez uma das cagadas tentando se posicionar politicamente. Que o pau cantou na mansão Bolsonaro em Brasília, a ponto dos vizinhos pensarem em chamar a polícia. No dia seguinte, a Michele foi pro Instagram e postou aquela story que ela disse que na minha vez não vai ter ninguém pra me cuidar na minha velhice como eu tô cuidando. Mandada clara de recado de quem comenta-se muito forte a boca pequena nas internas bolsonaristas. Não tô trazendo informação de inimigo, tá? É informação das internas bolsonaristas. Que ela tá prontinha pra pedir o divórcio. E só não pediu ainda por conta das eleições.
É só isso que interessa pra ela. Porque no pior dos cenários, dando tudo errado pra ela, se nenhum dos golpes dela der certo, ela vai ser senadora por Brasília e vai ser a senadora Michele Bolsonaro. Ela não vai disputar com o sobrenome dela. Ela não vai dizer que tá fora da família. Ela não vai dizer que abandonou o marido. Então ela tá pagando o preço, engolindo, não pediu o divórcio ainda por conta das eleições. Passadas as eleições, seja lá qual for o encaminhamento a partir de hoje, eu sou capaz de apostar que ela larga de mão o velho e deixa os filhos a ver navios. Eu quero agora botar aqui, porque essa é o suprassumo da hipocrisia. Esse é o suprassumo da hipocrisia. Só um pouquinho, cadê? Tá aqui. Copiando o link. Romeu Zema, eu vou colocar primeiro o que ele falou e depois eu vou colocar o que ele estava falando há menos de um mês. Há menos de um mês, porque a falta de vergonha na cara dessa gente é um troço inacreditável. Vamos a Romeu Zema. Deixa eu ajustar isso aqui de novo. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro... Primeiro que é nojento ouvir esse cara falando. A Jéssica usou uma expressão de um português muito erudito aqui. Que voz de pau mole. E é isso. Romeu Zema, você olha pra ele, você vê um brocha. Ah, tu sabe que eu não tenho problema, que eu falo isso sobre outras pessoas também. Dito isso, falado sobre o palmolismo de Romeu Zema, eu vou colocar aqui o mesmo Romeu Zema pra falar de caráter. Esse posicionamento do Romeu Zema é de gente que não tem caráter. Aliás, eu fiz um tweet hoje de tarde que eu disse o seguinte: eu venho de família muito pobre, eu tive uma infância muito difícil, muito complicada, e aí você tem que aprender determinadas coisas muito rápido sobre o playbook da vida. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo: mantenha a distância de playboy mimado. Mantenha a distância de playboy mimado, nunca falhou. E aí hoje vendo Rodrigo Constantino, vendo agora Romeu Zema, vendo um monte... Cara... Dica pra vida pra vocês, tá? Mantenham distância de playboys mimados. Essa gente não tem caráter, não assume responsabilidade, empurram no rabo do coleguinha quando podem, nunca assumem que erram. São muito, muito cuzões. Mantenham distância de playboy mimado. É um tipo de bicho perigoso, perigoso. E notem, eu não tô falando aqui de dinheiro, eu não tô falando de origem familiar. Eu tive amigos muito ricos, mesmo quando eu já era, lá no início da minha vida, minha fase muito difícil, pobre, eu tinha amigos ricos. E fui tendo ao longo da vida. Não é sobre dinheiro, tá? É sobre ser o playboy mimado. É sobre ser o pau no cu. É sobre achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Não é sobre, tem berço, tem família, tem grana. Não é isso. Aliás, tem gente muito melhor, inclusive, entre os ricos do que entre os pobres, porque pro pobre impera a lei da sobrevivência. E essa é uma lei que às vezes dificulta ter valores, ter princípios, ter moral, ter caráter. Mas quando o playboy dá pra ser mimado, ele se torna muito perigoso. Nesses casos, mantenha uma saudável distância. Deixa eu colocar o que o mesmo Romeu Zema tava fazendo há 2 meses atrás. Só um pouquinho. Um mês e pouco. Não deu 1 mês e pouco, né? 1 mês e pouco atrás. O mesmíssimo Romeu Zema. Só um pouquinho. Eu vou ter que fazer um negócio diferente aqui agora. Que o Instagram do PC é uma merda. O pobre playboy mimado só fuja. Vamos ouvir Romeu Zema e o meu amigo Flávio, isso há menos de 2 meses. Esse mesmo Romeu Zema dizendo que é imperdoável, que tem que ter caráter, que não sei o que. Vamos ver o mesmo Romeu Zema há menos de 2 meses. Fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será?
Vou até colocar de novo. Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Romeu Zema, há menos de 2 meses. Aliás, tem um negócio que é interessante, o quanto a imprensa não está interessada nisso, e se você for jornalista e estiver me assistindo, talvez você devesse estar interessado. Dá uma fuçada no que a financeira Zema tem a ver com o Master. Dá uma fuçada no que o Master tem a ver com o governo de Minas. Dá uma fuçada nos contratos do Zema, só uma fuçadinha. Deve ser coincidência que essa porra toda veio de Minas. Deve ser só coincidência que o Felipe Nunes da Quest tem contratos com a CEMIG, com a Localiza. Tudo isso deve ser coincidência. Será? Meus amigos, que gente suja. Que gente suja. Você assistiu ao Legião da Missão. Para mais conteúdos da missão, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Partido Missão.